Olá, bom dia a todos. Terça-feira, 21 de outubro, estamos iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai, com o tema No Tempo Certo. Que Deus nos abençoe nessa devocional, você é muito bem-vindo aqui. Amém, tema lindo. A gente está sempre esperando as coisas acontecerem no tempo de Deus, né? E seja assim. Você é bem-vindo à nossa devocional. Estamos no TikTok, no YouTube, no Instagram. Então, escolha a sua rede preferida, compartilhe com seus amigos, comente o que Deus falou com você, fale de onde você está acompanhando as devocionais. Semana passada nós tínhamos uma querida nossa acompanhando lá de Paris, e ela comentava lá, e isso era muito bom a gente saber até onde essa palavra está chegando. Que Deus te abençoe e fale seu coração nessa manhã de terça-feira. Amém. Vamos para a devocional então. Tem a frase: só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. E temos o texto bíblico, texto muito conhecido, Salmos 37:5. Salmo 37,5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Amém, né? Precisa ser uma certeza no nosso coração. Vamos para a devocional. Todos fazemos planos e traçamos metas para um futuro melhor. Nosso objetivo, sem sombra de dúvida, é ter êxito naquilo que nos dedicamos a fazer, porque acredito que ninguém em sã consciência planeja o próprio fracasso. Entretanto, há momentos na vida que, mesmo planejando, não alcançamos nosso objetivo. Para muitas pessoas, lidar com resultados negativos é um problema bastante difícil, porque geralmente traz sensações de frustração e fracasso. No entanto, devemos lembrar que Deus Pai é soberano, ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas e não deixa de ser mais nem menos poderoso se os nossos planos foram adiante ou não. Contudo, isso não anula o fato de que muitas vezes cometemos erros, mas temos dificuldades em reconhecê-los. A dificuldade em lidar com as falhas faz que busquemos terceirizar o fracasso, culpando outras pessoas ou até mesmo Deus. Assim, precisamos aceitar e celebrar, inclusive, as respostas negativas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se as portas ainda não se abriram, tenha paciência. Observe que pode ainda não ser o tempo. Talvez Deus Pai esteja gerando amadurecimento e preparando você para ir ainda mais longe. Costumo dizer que é no fim da pista que o avião decola. Frase interessante do autor, né? Boa. Compreenda que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para propósito, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:1-2. Não se abale se as coisas não acontecerem no tempo que você planejou, mas entenda que o Pai está cuidando de tudo. E no tempo certo você viverá coisas ainda maiores do que um dia sonhou. Apenas permaneça fiel. Essa devocional, ela deveria ser devocional todos os dias. Porque coisa difícil é entender essa questão de tempo de Deus, resposta de Deus positiva ou negativa, ou espera, que às vezes é a pior. Então, o tema hoje ele é bem assertivo, né? Porque é uma coisa que eu acho que aflige os nossos corações. Primeiro, será que o nosso plano é o plano de Deus? Meu querido, primeiro você tem que ter essa certeza. E a gente já falou aqui por inúmeras vezes que muitas das vezes a gente coloca o nosso plano e deixa Deus de fora. E aí depois a gente quer que Deus dê o jeito dele, né? Para que aquele plano se realize. E aí não se realiza, a gente, como o autor fala, a gente se frustra, comete o fracasso e terceiriza esse fracasso ainda. E aí você vai culpar, não, Deus não gosta de mim, Deus é malvado, Deus está olhando outras pessoas, está esquecendo de mim, ou o erro foi por causa de fulano, ciclano. Não, o erro inicial foi seu, meu, porque a gente deixou Deus de fora daquilo que a gente estava planejando. Deus tem, quando te formou, um propósito para a sua vida. É claro que as coisas vão acontecendo
Mas Deus sabe de tudo, Deus é onisciente, né? E Ele tem a ciência de todas as coisas. Então não adianta você querer colocar um plano que não seja da vontade de Deus na sua vida. Então, o primeiro ponto é esse. E aí tem a questão do tempo, né? Uhum. E aí o tempo, ele machuca a nossa alma, porque a gente é ansioso, a gente é imediatista, e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e muitas das vezes não é o tempo de Deus. O autor fala que muitas das vezes Deus está gerando amadurecimento em nossas vidas, para que sim esse plano se conclua, esse sonho, esse desejo. Porque se Deus for dar antes, a gente muitas vezes vai estragar tudo, a bênção vai virar maldição. Então, primeiro, alinhe seu plano com Deus. Segundo, entenda o tempo do cumprimento da promessa, do plano, do sonho. A palavra do Senhor diz, né, quando a gente colocou, entregue seu caminho ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e aí você tem que descansar. Márcio e Gisele, é fácil? Não. Está falando com pessoas também, particularmente eu muito ansioso, mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor e entender que Ele está trabalhando por nós o tempo todo, mesmo que quando você acha que não está, mas Deus está trabalhando por você. Então, que essa devocional te dê aí uma certeza, primeiro, que Deus domina todas as coisas, nada foge do seu controle, inclusive o desejo do seu coração. Segundo, Ele está trabalhando por nós. Terceiro, e aí é o mais difícil quando é um não, né? Às vezes Deus vai dizer não para o nosso sonho, para o nosso projeto, e não quer dizer que Ele não goste. Você com certeza é filho de alguém, né? E nem sempre tudo que você pediu ao seu pai, Ele te deu. E às vezes que Ele falou não é porque Ele te ama, é porque Ele te conhece, Ele sabia que você ia se machucar com aquela coisa. Então, ao terceiro ponto, que é o não de Deus, a gente precisa aceitar também e entender as vontades do Senhor. Mas fique de pé, confie nele, conforme o versículo, que o mais ele está fazendo por nós. Amém, amém. Esse texto é maravilhoso, devocional maravilhosa. Enquanto o Márcio estava ministrando aí, aplicando a palavra ao seu coração, me lembrei do livro que eu já li, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. Que Deus é esse malvado que destrói sonhos? Quando os nossos sonhos não são os sonhos dele para nós, ele não permite que aconteça. E a gente precisa ter maturidade para entender isso. Esse livro eu não tenho em PDF, mas caso eu consiga, eu vou compartilhar com os que quiserem. Então, sinalize aí. Eu vou pesquisar ainda, mas se você quiser comprar O Deus que Destrói Sonhos, é maravilhosa a leitura. Eu ganhei da minha irmã e li e já reli. Ele é excelente. Por que eu lembrei dele? Quando você vai falando, é muito difícil para uma pessoa que está ou no espere ou que tenha recebido o não, ouvir isso. E no tempo certo, no tempo de Deus. Isso maltrata. E talvez você esteja no espere de Deus, né? E no tempo certo, e a gente não consegue entender por que hoje não é o tempo certo, porque agora não é o tempo certo. Então, eu quero voltar ao texto bíblico e esse entregue, no original a palavra quer dizer o entregar, jogar. É como se você tivesse uma bola e você joga aquela bola para que ela percorra o caminho e chegue até a outra pessoa que você está ali compartilhando. Então, entregue o seu caminho ao Senhor é você, quando você joga a bola sai da sua mão. Então, você não tem mais o controle sobre aquela bola. O entregue o seu caminho ao Senhor é isso. Entregue. Então, você não tem mais o controle, não está mais nas suas mãos. Muito difícil, a gente quer ter controle de tudo, a gente quer ter resposta para tudo, a gente quer organizar a vida e saber que daqui a tantos meses eu vou fazer isso, ano que vem eu vou estar fazendo aquilo, daqui, né, tem gente que faz as projeções, daqui a 5 anos onde eu vou estar, mas isso não está nas nossas mãos, isso está nas mãos do Senhor, que é o melhor, nas melhores mãos, né, a nossa vida está nas melhores mãos. Então, confie, é a sequência. Falamos um pouco sobre isso na devocional de ontem. Entregue o seu caminho ao Senhor,
confie nele e o mais ele fará. Então é uma atitude de fé, de coragem, de colocar seus planos, seus propósitos, seus desejos, por mais corretos que sejam, nas mãos do Senhor. Por mais que você tenha planos bons e queira aquilo, talvez Deus tenha outros planos para você. Que no caminho você vai entender que realmente era o melhor. Então, que você faça esse exercício e saiba que no tempo certo, se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, tudo se encaixará. Amém. Eu gosto de falar que a gente precisa entender que existe o reino de Deus, né? O versículo fala: buscai primeiro o reino de Deus. Então Deus, ele tem o foco no reino. A comissão nossa foi para o reino. E ele já fez a maior parte por nós, que é entregar o seu filho. A nossa vida eterna já está garantida. Então nós somos aqui trabalhadores, né? É claro que ele vai nos abençoando, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus vai também te abençoar. Não pense que você vai estar aqui só trabalhando e perdendo, né? Nada acontece. Não. Deus, ele permanece o mesmo, né? E a palavra final do autor aqui na devocional: apenas permaneça fiel. Amém. Todas as vezes que Deus prometeu, ou Jesus prometeu quando esteve aqui, ele falou, né? Se tiveres fé, você vai ver a glória de Deus, tudo vai se cumprir. Então, permaneça fiel. Amém. Vamos falar com o Pai, então? Senhor, muito obrigado por essa devocional, que possamos entregar os nossos caminhos, os nossos sonhos, as nossas vontades totalmente ao Senhor de forma completa, para que o Senhor administre as nossas vidas como Pai, como Criador, como Deus suficiente, e que a gente permaneça fiel, sabendo que estamos aqui de passagem, trabalhando para o seu reino, desfrutando de coisas que o Senhor nos abençoa, mas estamos aqui com foco em cumprirmos a nossa missão, Pai. Que o Senhor fortaleça a vida dos nossos irmãos que estão no espere, que o Senhor dê entendimento para aqueles que receberam do Senhor o não, entendendo que a sua vontade é perfeita, boa e agradável, e que a gente possa seguir com fé, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.